Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje vamos dar espaço aos 23 anos da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, da EAPADI. É isso mesmo, está completando 23 anos. Olha só, né? Quer dizer, a Pastoral do Dízimo faz um trabalho extraordinário aqui na Arquidiocese de Belém e a gente sabe qual é a importância da Pastoral do Dízimo, mas mesmo assim muita gente ainda tem dúvidas sobre o dízimo. Às vezes a gente fala assim, vou pagar meu dízimo, né? Ai, dízimo, meu Deus, se eu não pagar meu dízimo, ou eu dar meu dízimo, ou eu contribuo com o dízimo, o que é isso? Ou enfim, tem muitas dúvidas ainda sobre o dízimo, a gente não sabe a relação às vezes com o dinheiro, Deus e o dinheiro, igreja e dinheiro, gera muitas dúvidas, muitas polêmicas e hoje a gente convidou o padre José Maria Ribeiro, que é assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Belém. Aqui a gente saúda com muita alegria, já fazia tempo que o padre José Maria Ribeiro não vinha aqui no Janela Aberta, eu fico muito emocionado de recebê-lo aqui, que ele é uma pessoa que eu admiro bastante, sempre tenho uma reverência muito grande ao meu querido padre José Maria, muito agradecido ao senhor ter vindo aqui, falar com a gente, o nosso público do Janela Aberta. Sua bênção, padre, muito agradecido ao senhor, muito obrigado, o senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, muito agradecido. Que bom, Theo, que maravilha poder estar aqui mais uma vez no seu programa Janela Aberta. Cada vez que esse programa entra no ar, te abre uma janela. A janela da consciência, a janela do coração, a janela do amor, E há muito tempo eu não vim aqui no seu programa por questões de ocupações e transferências, Estava no outro estado, no DF, Distrito Federal. E agora eu fui convidado para estar com você nesse programa de hoje do Janela Aberta. E antes eu fui entrevistado pelo leigo Theo. Hoje estou sendo entrevistado pelo diácono Theo. Que maravilha! Não sei se o público que está nos assistindo tem essas diferenças muito presentes, mas isso fica para um outro programa, Hoje nós vamos falar de dízimo. Dízimo, é verdade. E é importante, Theo, diácono Theo, tá vendo o costume? Eu tenho que me habituar agora, não, diácono pode falar Theo, Theo também, não tem problema. É importante a gente lembrar, sobretudo quem está nos assistindo pela primeira vez, que a EAPADI é uma sigla para dizer Equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Essa equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo começou lá em agosto de 1998. Olha. Quando então era o arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico, que ele soube que tinham andado por Belém 3 missionários leigos vindos de Salvador, da Bahia. Esses missionários tinham vindo a Belém para 3 paróquias, Santa Terezinha, no Jurunas, Benevides, Nossa Senhora do Carmo, e Fátima, em Belém, aonde eu estava como pároco na época. E, como dizemos, o dízimo já existia nas paróquias, porém de uma forma muito incipiente. Os fiéis católicos, aqueles mais conscientes da sua fé, eles já eram dizimistas, mas não tinham um trabalho organizado. Foi então quando nossas 3 paróquias trouxeram a Belém esses missionários leigos, e eu vou te dizer, Theo e queridos telespectadores, na minha paróquia, eu falo isso por experiência própria, durante
eu celebrei 5 missas naquele dia, eu era sozinho, e era festividade da padroeira. Sim. Era início de maio, né? Tínhamos a trezena de Nossa Senhora de Fátima, então ele veio justamente naquele período da festividade. Certo. Então eu celebrei sábado à noite e no domingo mais 5 missas. 5 missas. E em todas as missas, o Bruno, que era o missionário leigo, que ficou na minha paróquia, ele deu um show de catequese a respeito do dízimo e oferta na igreja. Ah, tá. Meu irmão, eu te confesso que eu estava com o quê? 10 anos de padre na época. Aquelas pregações que eu tive que escutar todas, né? Que eu era o presidente da celebração. Todas as pregações daquele homem, um leigo, me fizeram ter um outro olhar sobre o dízimo. Mexeram com você, então? Claro, porque até então eu não era dizimista. Entendi. Porque eu pensava assim, como eu sou padre, eu assisto o casamento, eu batizo, eu celebro, eu visito os doentes, eu vou dar unção dos enfermos. Então, de certo modo, olha como eu pensava, eu já estou dando o meu dízimo para a igreja. As pregações daquele homem me fizeram repensar, né, a minha situação como padre na igreja. Cada vez que ele pregava, se eu pudesse me enterrar debaixo do altar, mas não podia porque eu estava presidindo a missa. Entendi. Né? Aí foi a partir daquele momento que eu decidi me tornar o primeiro dizimista da paróquia. E tivemos que fazer uma atualização de cadastro com todos os dizimistas da paróquia, e eu disse para a coordenadora, eu quero ser o primeiro dizimista, o 0001 dizimista da paróquia. Porque a partir daquele momento, eu entendi que para poder falar para os outros, eu tinha que dar o exemplo. Entendi. E foi aí que tudo começou. E eu estou com mais de 30 anos que sou dizimista, como padre, na paróquia onde eu estou. Né? E o que é a consciência de um dizimista? Porque assim, o que transforma um dizimista? O que faz o que levou o senhor a ser um dizimista? Porque eu comecei a entender que para mim me tornar um dizimista, primeiro eu tenho que ter fé. Então o dízimo é um gesto de fé. Entendi. Segundo, se eu creio que Deus é Pai e fonte de todo bem, eu preciso acreditar nisso, já tenho a fé. Se eu chego a esse estágio de que Deus é fonte de tudo que eu tenho e que sou, então não tem como eu pensar só em mim. Entendi. Eu tenho que retribuir a esse Deus que é fonte de todo bem, um pouco do muito que Ele me dá. Certo. Aí eu me torno dizimista, é um gesto de gratidão. Tá. E por fim, eu preciso ter essa consciência de que eu faço parte de uma igreja. Eu sou igreja. Aí vem o sentido de pertença. Tá. Então eu sou cristão, se você é leigo, você é cristão, leigo, que pertence a uma comunidade, que por sua vez está inserida essa comunidade dentro de um contexto paroquial, que por sua vez essa paróquia faz parte de um contexto diocesano, e aí vem a diocese. Então essa consciência de uma igreja povo de Deus, eu sou responsável por essa igreja. Eu não posso ficar criticando a igreja, porque senão eu vou estar me criticando a mim mesmo. Essa igreja não é animada, mas o que tu está fazendo como igreja para que ela seja animada? Essa igreja está suja, está mal acabada, mas o que tu estás fazendo para que ela seja diferente? Então a gente vai tendo essa consciência de pertença. Essa capela, essa igreja matriz, essa arquidiocese, ou diocese, ou prelazia, né? Eu faço parte dela. Então, para ser o dizimista fiel, eu tenho que ter fé, crer que Deus é fonte de tudo que eu sou e que tenho,
gesto de gratidão e de pertença, amor à igreja. Então, é uma mudança de... É uma conversão. Um dizimista, ele se converte, né? Ele muda o pensamento dele. Porque vai longe de um aspecto... Porque a gente vive numa sociedade tão consumista... Que pode dar ideia... Porque essa relação, estava falando com o padre Antônio antes de começar o programa... Essa relação que a gente vive na sociedade com dinheiro, é tão complicado, dinheiro, igreja, que às vezes as pessoas podem pensar que o dízimo é um pagamento, como a gente paga um boleto bancário, estou pagando, essa relação de pagar meu dízimo, né? É até errado usar essa expressão, né, padre? Explique para nós. Totalmente errado. O novo documento que a CNBB lançou em 2015 é o documento 106, que eu até aconselho aos católicos, se puderem, ler esse documento. 106. 106, da CNBB. Tá. É um documento que te abre para entender realmente o que é o dízimo. Então, nesse documento não se fala de pagar, de consagrar dízimo. Não. Fala de contribuição sistemática e ordinária. Por que contribuição sistemática? Porque é um compromisso que eu assumo todo mês com a minha comunidade, com a minha paróquia e, por conseguinte, com a minha diocese. Então, na medida em que eu contribuo, eu estou me tornando um evangelizador na minha igreja. Entendi. Então, essa expressão pagar dízimo, consagrar dízimo, devolver dízimo, ninguém pediu nada emprestado a Deus para devolver a Ele. Entendeu? Nós contribuímos com o dízimo. Aí eu vou pegar o versículo 9, né? Versículo 7, né? Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 9, versículo 7, que vai dizer: cada um dê conforme o impulso do seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Entendeu? Então, o dízimo não pode ser um peso. Todo fiel católico que acha que o dízimo é algo pesado, é melhor que não dê, porque é sinal de que ainda não se converteu. Entendi. Dízimo tem que ser uma expressão pessoal, uma expressão dada com amor, com alegria. O dízimo não pode ser algo pesado, mas é algo que... Da sua convicção, né? Do meu engajamento daquele projeto, Exatamente. Né? Interessante. É lindo falar do dízimo. E essa consciência, ela veio ser iluminada a partir das orientações dos missionários do MEAC. Por isso que existem muitas pessoas por aí falando de dízimo. Tem que ter um pouco de cuidado. A gente às vezes se empolga demais em falar do dízimo, né? Temos que ter cuidado, porque senão a gente corre o risco de achar que o dízimo é a garantia para se ter um pedaço no céu, um lote no céu. Dízimo não nos garante lugar no céu, porque o dízimo pode ser dado de forma despojada, alegre, né? Mas também pode ser dado como uma forma de interesse. Eu dou dízimo porque eu quero me beneficiar de alguma coisa, e não é isso. Então não é dízimo. Não é dízimo. O dízimo parece aquilo que o senhor falou assim, o dízimo deveria ser que nem aquela expressão de São Paulo, parafraseando: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se eu não der, né? Porque eu sinto necessidade de colaborar. Deixa eu colocar aqui rápido, vamos chamar o nosso apoio, a gente já vai continuar conversando com o padre Zé Maria. 3215 7001 é o telefone aqui da Cúria, onde tem o Eliezer, né? Eliezer, que é o secretário da Pastoral do Dízimo, e tem o telefone 981 33 8494, está aqui os seus telefones, 81 33 8494, você pode passar também uma mensagem, falar com o Eliezer, que é o secretário, o telefone aqui da Cúria, ligue para falar com a Pastoral do Dízimo, tá bom? Não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Vai passar rapidinho, né?
voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 23 anos da EAPADI, da Equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, recebendo o Padre José Maria Ribeiro, que é assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo aqui da Arquidiocese de Belém. Na verdade, a Pastoral do Dízimo faz um grande trabalho, já está instalada em toda a Arquidiocese, todas as paróquias possui a Pastoral do Dízimo, que faz um excelente trabalho, e é muito importante hoje a Pastoral do Dízimo, não só no sentido do que arrecada, mas o trabalho de conversão que a Pastoral do Dízimo traz, né? Como é importante, nós falamos no primeiro bloco, o que é o dízimo, do aspecto também da conversão, do entendimento do que é o dízimo. E muita gente pergunta, padre, qual é a diferença do dízimo para a oferta que se faz na missa? Porque muita gente pergunta, mas eu já estou dando a minha oferta na missa, ainda tem que dar o dízimo? São perguntas assim um pouco bobas, mas às vezes as pessoas fazem essa pergunta. Sim, tudo isso, né, Diácono Theo, é devido a essa falta de conhecimento, né? Então, são duas coisas, oferta e dízimo. Vou tentar explicar aqui para o nosso telespectador a diferença bem simples. O dízimo é aquela parte que eu reservo para Deus e, portanto, eu contribuo entregando na minha comunidade, na minha paróquia. E desse dízimo recolhido na comunidade, vai uma parte para a paróquia e a paróquia repassa outra parte para a arquidiocese. Vejam como é o espírito de corresponsabilidade. Né? Então, o dízimo, como eu disse anteriormente, e está lá no documento 106, dízimo é um ato de contribuição mensal assumido de coração com a igreja, a minha paróquia, a minha comunidade. A oferta é aquela parte que pertence a mim, que eu tenho. Digamos, eu vou à missa. Na missa tem o momento do ofertório. Aquele momento do ofertório é para que a assembleia presente faça a sua oferta de coração alegre, generoso, né? Aquele momento que está celebrando. É Deus quem recolhe a tua oferta naquela celebração, né? É um mimo, digamos assim, que eu ofereço a Deus. Por tudo que eu recebi durante a semana ou durante o mês, né? É impressionante como que as pessoas simples, né? Encaram isso aí. Tá? Eu sempre costumo dizer, olha, nós deveríamos dar sempre o melhor para Deus, né? Trazendo isso para o momento do ofertório, a gente vê, engraçado, como que as pessoas fazem, né? Aquela oferta, aquela quantia, né? Cada um dá conforme o que sente necessidade de dar naquele momento. Embola lá aquela cédulazinha e joga como se fosse uma bola de gude dentro do cesto. Lá. Aquele ato tem que ser dado diferente. E às vezes até escolhe a mais rasgadinha, que às vezes nem tem valor mais, né? Ou aquela nota suja, naquela cédula suja. É impressionante a consciência dos nossos católicos, na sua grande maioria. Tudo isso, Theo, é consequência de uma catequese, talvez uma catequese não muito boa em relação ao modo como lidamos com as coisas de Deus. Então, oferta é dar, no momento da missa, no ofertório, aquilo que pertence a mim, que eu tenho. Digamos, eu dou de dízimo, é a parte de Deus, 5%. Sobrou para mim quanto? 95%. É desses 5%, desses 95% que eu vou distribuindo para as minhas necessidades básicas da minha família,
e vou reservando também aquela oferta que é também importante a Deus. Mas há também aqueles que não têm nada para dar financeiramente naquele momento. E aí, o que faz? Eu tenho muito a oferecer. Oferecer minha família, oferecer meus amigos, uma situação que a gente está vivendo, difícil, quem sabe, entendeu? Então, a hora do ofertório, e seria muito bom que o nosso público entendesse isso, o momento do ofertório não se reduz a oferecer simplesmente algo material. Também, de acordo com a dimensão da fé que eu tenho, mas também oferecer aquilo que eu trago no meu coração. Então, dízimo e oferta. Dízimo é a parte que cabe a Deus. Oferta é a parte que cabe à minha comunidade, à minha paróquia, que é aquela parte que eu disponho dela, né? Agora, se eu não tenho nada financeiramente para dar naquele momento, eu ofereço algo que eu sinto necessidade de oferecer a Deus. E hoje a EAPADI, ela faz formação, por exemplo, para todos os como é que se chama? Agentes do missionários. Missionários, Sim. Como é que é essa formação para os agentes da EAPADI? A EAPADI tem um planejamento anual, no qual se contempla momento de formação. Agora, com a pandemia, infelizmente, nós estamos usando o recurso da internet, nós fazemos online. Esse ano nós trabalhamos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Convidamos alguns assessores para, de acordo com o planejamento, nos ajudarem a pensar. Porque, Diácono Theo, uma das grandes dificuldades que nós encontramos nesse trabalho dos missionários é a falta de conhecimento para levar adiante a missão. Então, nós precisamos de momento de formação. Não basta você vestir uma camisa da Pastoral do Dízimo e se sentar lá na mesinha, no plantão do dízimo, ou no cantinho do dízimo, para recolher o dízimo. Nós sempre dizemos nas nossas formações que o missionário do dízimo não é um cobrador de imposto da igreja, mas é um missionário, que ele está ali para acolher os fiéis e sair dali durante a semana para visitar as famílias. Tem essa perspectiva de visitar as famílias? Por isso que se chama missionário do dízimo. O missionário é aquele que vai ao encontro. Nós trabalhamos isso e a gente adquire essa consciência onde? Na formação. Por isso é fundamental a formação. Nós temos recebido vários convites, não só para a região metropolitana de Belém, para trabalhar a formação do dízimo. Nesse sábado mesmo, fui convidado para trabalhar a formação do dízimo numa paróquia aqui, no Panorama 21, paróquia Santa Edviges. Então, os padres, eles estão despertando a necessidade de ajudar seus leigos e suas leigas a se prepararem bem para essa missão. Você sabe que quando não há bem essa conscientização, as pessoas desanimam, param. Hoje o senhor falou agora dos padres. Em todas as paróquias tem a pastoral do dízimo bem estruturada? Como é que está a relação assim, com os padres? Como é que o senhor também lida com os padres, né, os presbíteros? Como é que o senhor está transitando no meio disso? Assim? Ótimo. É uma boa pergunta, Diácono Theo, porque o padre é o primeiro animador do dízimo na sua paróquia. Deveria ser o primeiro dizimista, pegando o seu palpite lá. Sem querer ser modelo para ninguém. Então, sendo o pároco o primeiro animador do dízimo, ele tem que acompanhar suas equipes paroquiais, né? Como acompanhar? Dando formação, proporcionando uma espiritualidade a partir da mística do dízimo, para que seus missionários não só entendam intelectualmente o que é o dízimo, mas também
ter uma espiritualidade, Entendi. ter uma vivência. Senão não adianta, se torna vazio. Então os padres, eles são fundamentais no acompanhamento das suas lideranças na sua paróquia. Nós então aqui na arquidiocese temos o assessor eclesiástico, que é nomeado pelo arcebispo. Aí o assessor eclesiástico tem a missão de articular toda a animação do dízimo das paróquias através dos párocos, que por sua vez nomeiam os coordenadores da pastoral do dízimo de sua paróquia. Esse bloco de paróquias de cada região episcopal deverá eleger um padre por região para acompanhar o dinamismo, a formação, todo o trabalho referente ao dízimo naquela região. Nós estamos trabalhando para isso. Das 8 regiões episcopais que nós temos na arquidiocese, apenas até agora temos São Vicente de Paulo. Agora foi escolhido o padre Humberto para a região do coração eucarístico, né? Tem a região São João Batista, que é o padre lá de Cotijuba. Então nós temos aí ainda 5 regiões episcopais que precisam escolher o padre que vai acompanhar, porque o padre só para acompanhar essas 90 e poucas paróquias é impossível. Daí a gente descentraliza o trabalho, né? Claro. Colocando em cada região um padre escolhido pelos padres que tem um perfil também, que gosta de acompanhar essa questão do dízimo nas paróquias, né? Não é um interventor do dízimo nas paróquias, não se trata disso. O assessor da região episcopal é para ajudar, acompanhar o trabalho das lideranças do dízimo naquela paróquia, naquela região. Muito bem. Telefone, para você quiser entrar em contato com a Pastoral do Dízimo, é o 32 15 7001 e o 981 33 8494, né, que são os telefones aqui que você pode entrar em contato, fala com o Eliezer, que é o secretário. E no próximo bloco a gente vai continuar falando da Pastoral do Dízimo, saber quais são as programações, né? Porque o aniversário tem muita programação para a gente se conhecer e saber também, né, como é que... Talvez a catequese é importante. Você fala na catequese sobre o dízimo, olha que é um tema de catequese. Eu fiquei pensando sobre isso, eu falando, disse, puxa, é importante, porque eu não me lembro de que é um tema de catequese, porque é um tema de conversão de catequese. E começar de pequenino, né? De pequenino, poderia ter os dízimos, eu sou dizimistinha, né? Chama-se dízimo mirim. Dízimo mirim, olha, dízimo, a gente vai aprendendo também. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, conversando hoje sobre os 23 anos da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, a EAPADI. Estamos recebendo o padre José Maria Ribeiro, que é assessor eclesiástico da EAPADI, da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Então, agora a gente vai saber quais são os preparativos, né, que a equipe arquidiocesana está fazendo para esses 23 anos, mas eu queria saber se não tem essa relação, né, com o dízimo e a relação com a catequese, que eu fiquei pensando, né, ele falou dos dízimos mirins, dizimistas mirins, porque de fato, mesmo que a criança não trabalhe, não tenha um salário, mas a consciência dizimista pode ser desenvolvida na criança. Então, ela compra um picolé, tem o dinheiro da pipoca, mas ela pode guardar aquilo ali, aquela consciência, porque essas coisas também se desenvolvem na catequese. Ou eu estou falando uma bobagem, padre? Não, você está falando perfeitamente. Nós temos já na arquidiocese algumas paróquias que estão começando um trabalho
chamado do Dízimo Mirim, que é um trabalho de catequese já feito nesse período infanto-juvenil. Porque, veja, Diácono Theo, a gente acredita na educação. E a educação, ela passa por isso. Então, eu lembro de um exemplo, há muitos anos atrás, aqui na Arquidiocese, que uma missionária estava atendendo lá na sua paróquia o acolhimento, e chegou um garoto de uns 9 anos, disse assim: eu vim dar meu dízimo. A senhora olhou para a criança e disse: mas tu sabe o que é dízimo? Gente. Aí ele disse: eu sei, é dar a Deus aquilo que a gente, um pouco daquilo que a gente tem. Olha o exemplo, né? Aí ela disse assim: e quanto é que tu quer dar de dízimo? 50 centavos. E como é que tu conseguiu esse dinheiro? É que meu pai me dá uma mesada. Olha. Certamente aquele garoto ouviu alguém falar e ele adquiriu essa consciência. Uma outra experiência, agora já é de uma pessoa adulta. Nós temos um programa que foi criado na Rádio Nazaré, pela Rádio Nazaré, há 21 anos, que vai ao ar todo sábado, das 4 às 5 da tarde, que se chama Evangelizando através do Dízimo. É assim. Né? Os meios de comunicação da Fundação Nazaré tiveram e têm um grande papel nesse processo de conscientização, né? Então, logo no início, eu apresentava esse programa, né? E numa das apresentações, uma senhora de uma das cidades novas, daqui de Ananindeua, ligou para a rádio, querendo saber se ela podia dar um testemunho ao vivo. É sempre assim, dá sempre um receio, né? O que vai falar, né? Mas tudo bem, põe no ar. E essa senhora começou dizendo: olha, eu escuto o seu programa todo sábado e eu fico aqui pensando, meu Deus, o que eu vou... Eu gostaria tanto de ser uma dizimista, mas eu não trabalho, não tenho salário, só quem trabalha é meu marido. E se eu for dizer para ele me dar dinheiro para levar para o dízimo na minha igreja, ele vai me matar, ele não vai aceitar, que ele não gosta de igreja. Aí minha filha me viu na janela, escutando o programa e fazendo essa reflexão, e me perguntou: mãe, o que a senhora tem? Minha filha, eu estou pensando aqui em tudo que eu estou escutando nesse programa sobre o dízimo. Eu gostaria tanto de ser dizimista, mas tu sabe como é teu pai, né? E agora? Aí a filha dela olhou para ela assim: mãe, e esse pé de carambola aí na sua frente, cheio de frutos, por que a senhora não pega esses frutos, faz chope, faz suco, faz chope e coloca uma plaquinha na frente da casa, vende esse chope? E desse dinheirinho que a senhora vai receber, a senhora tira o seu dízimo. Olha, gente. Olha a ideia, né? Que coisa. E essa senhora dava esse testemunho assim, de uma forma tão emocionada, sabe? Então, gente, para ser feliz, não precisa muita coisa. É só estar atento, atenta às possibilidades que Deus nos oferece. É o espírito do óbolo da viúva, né? Sim, pois é. Então eu coloco esses 2 exemplos desse garotinho que chegou dizendo que queria dar o seu dízimo, uma criança, e essa senhora, né, para mostrar essas 2 realidades. Às vezes os católicos, parte dos católicos que ainda não despertaram para o dízimo, são tão egoístas que só pensam em si, querem os melhores instrumentos na igreja para tocar, querem os melhores lugares para dar catequese. Mas será que são dizimistas já na comunidade, na paróquia? Reclama porque aquele leitor leu mal na igreja. Quantas vezes ele já se apresentou dizendo: porque para você corrigir alguém, você tem que saber mais do que ele. Quantas vezes já se apresentou para dizer: ó, vamos reunir os leitores para a gente fazer aqui
uma oficina de leitores? Quantas vezes? Esse grupo só canta mal. Quantas vezes você que critica já se apresentou ao padre ou ao grupo de música para ajudar? Então, acho que a gente tem que deixar de ser menos egoístas e mais capazes de partilhar. Então, a catequese, ela exerce um papel fundamental em orientar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que crie essa consciência da partilha. Daquilo que tem, eu sou capaz de partilhar um pouco para quem não tem. Muito bem. Né? Temos um pouquinho de tempo, queria que o senhor falasse agora dos festejos, né? Porque aniversário tem que ter festejo. Pois é, diácono Theo. Só que em tempo de pandemia não dá para a gente pensar muita coisa. Nós fizemos nos anos anteriores uma festa muito bonita. Mas esse ano a gente optou por apenas celebrar uma missa bem celebrada, que por sinal foi no dia 22 de agosto, domingo passado, reunindo as lideranças de todas as paróquias da Arquidiocese na Igreja Matriz de Cristo Rei, no Guanabara. Foi lá a missa de ação de graças. Agradeço o Padre Pedro, pároco da paróquia Cristo Rei, que abriu as portas da sua Igreja Matriz para nos acolher. Depois foi servido um café pela própria paróquia para as lideranças. Agora, fora disso, estamos dando ênfase no programa Evangelizando através do dízimo, sempre nessa perspectiva da celebração, porque a equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo está celebrando este mês 23 anos de fundação. E o programa Evangelizando através do dízimo está completando este ano 21 anos. Né? Então, parabéns a todos os leigos e leigas, que graças a eles é que hoje nós podemos estar celebrando esse grande evento. Então, a programação das comemorações consiste nisso. Né? E vale também ressaltar, diácono Theo, que nós temos uma coordenação. Né? A equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo tem o assessor eclesiástico, que atualmente estou eu, depois tem o coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, que atualmente é o senhor Antônio Carlos, da paróquia de Santo Afonso, da região São João Batista. Depois tem o secretário executivo, que é o Eliezer, que faz um brilhante trabalho, né? Não só como secretário na sua função, mas como formador junto com os missionários, né? E também, formando essa coordenação arquidiocesana, nós temos os 8 articuladores das regiões episcopais da Pastoral do Dízimo, formando essa coordenação. Então, é assim que nós estamos organizados. O senhor falou de missionário. Começamos o programa hoje falando dos missionários que tocaram muito seu coração. Hoje, a Arquidiocese de Belém é missionária do dízimo? Vai em alguns lugares fazer esse tipo de missão? Porque se alguém estiver nos assistindo e dizer assim, poxa, eu queria tanto implantar o dízimo, mas eu posso pedir para a Arquidiocese de Belém? Você entendeu o que eu perguntei? Ô, diácono Theo, com certeza. Durante esses 23 anos, a Arquidiocese de Belém já ajudou muitas dioceses do regional. Bragança, Cametá, Abaetetuba, né? Enfim, aqui eu não tenho todas as dioceses. Certo. E olha, em 2018, diácono Theo, eu não poderia deixar de registrar isso aqui, nesse fórum que nós estamos tratando, de um grande passo que a Pastoral do Dízimo na nossa região deu. Qual foi? Diante dessa realidade do dízimo, nós sentimos a necessidade de chamar as lideranças das 14 dioceses e prelazias do regional, Pará e Amapá, para o primeiro encontro da Pastoral do Dízimo na região.
Olha! E aconteceu isso em agosto de 2018. Puxa, aqui na sede da CNBB em Belém. Vieram, na época eram 13, porque agora são 14 com Tucumã, Prelazia de Tucumã. Na época eram 13 apenas, né? E dessas 13, vieram 7 dioceses, né? E a gente considerou aquilo um grande passo em termos de organização do dízimo na nossa região, do Regional Norte 2. Qual foi o objetivo daquele encontro? Escutar as experiências existentes, que foram maravilhosas. Cada diocese trouxe as suas experiências. Iluminar essas experiências com o documento 106, que fala da pastoral do dízimo, e a partir dessa escuta e dessa iluminação que tivemos, olhar para frente. E aí a primeira coisa naquele momento foi criar a coordenação da pastoral do dízimo regional. E agora podemos dizer, é uma realidade. Criamos com os representantes das dioceses e prelazias essa coordenação da pastoral do dízimo do Regional Norte 2. Já tínhamos feito depois do encontro, fizemos alguns encontros, né, presenciais, mas infelizmente veio a pandemia. Nós tínhamos uma agenda para percorrer todas as dioceses e prelazias no segundo semestre de 2020. Aí veio a pandemia, bloqueou tudo, né? Agora nós estamos retomando esses trabalhos, sempre com essa preocupação de ajudar, orientar essas equipes das pastorais do dízimo, das dioceses e prelazias, para que ele depois ajude as paróquias dessas dioceses. Com certeza. É assim que nós estamos organizados. Mas com certeza 2022, possivelmente, né, ano que vem, vai tudo se retomar. Deus quiser. Os telefones para você que quer entrar em contato com a pastoral do dízimo, com o Padre Antônio, com o Padre Maria Ribeiro, 32 15 7001 e 981 33 8494, tá? São os telefones. Padre José Maria Ribeiro, assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Belém. São esses telefones, facilmente você pode entrar em contato e conhecer mais sobre a Pastoral do Dízimo. Há muitas coisas sobre a Pastoral do Dízimo, enfim, mas o nosso tempo acabou, né? A gente quer agradecer muito ao Padre José Maria Ribeiro, muito agradecido, Padre, pela sua entrevista. Sucesso com a EAPADI, com certeza vamos fazer outras entrevistas mais sobre o sucesso e o progresso da Pastoral do Dízimo. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Nós é que agradecemos, Diácono Theo, esta oportunidade por ocasião dos 23 anos de existência da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Isso só é possível graças à animação dos padres nas paróquias, do arcebispo, que dá todo o apoio para essa equipe arquidiocesana, Dom Alberto, e também nossos leigos e leigas que estão aí espalhados nessa vasta região metropolitana de Belém. Nossa gratidão a toda a equipe do programa Janela Aberta, esperando que esse programa tenha realmente conseguido abrir janelas para novas perspectivas da Pastoral do Dízimo. Tá certo, mais uma vez, sucesso, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.